Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de março. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para montantes até 100.000€, porque se for montantes acima, então é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%. É por isso que eu, pelo menos, evito converter a moeda aqui na XTB, ok? Eu tenho aqui a minha conta em euros, tal como podes ver que está com uma rentabilidade, aliás, com um lucro não realizado de quase 4.000€, sendo a Nvidia a que está a ter um maior lucro neste momento e a minha pior posição de momento é aqui a Intel. Pronto, no entanto, eu também tenho aqui uma conta em dólares, que é onde eu vou adquirir, porque assim é muito mais fácil para mim, ou seja, transferir diretamente com a Revolut, ou seja, com a Revolut evita a taxa de conversão e depois aqui adquirir em dólares, evitando então os 0,50%. Ok, aqui na minha conta em dólares, a minha melhor posição neste momento é Lululemon e a minha pior neste momento pronto, é Microchip, mas mesmo assim a diferença para, neste caso, AMD não é assim muito grande, está bem? Em termos absolutos. Agora, eu quero aproveitar para dar-te uma novidade relativamente à XTB, que é quando estamos a fazer o registro, isto caso ainda não tenhas conta, então quando vamos mais ou menos a 50% do registro, eu até posso aumentar para tu veres melhor, quando vamos mais ou menos a 50% do registro a abrir uma conta, já é possível colocar um código promocional. E, entretanto, tal como tu sabes, eu tenho uma parceria com a XTB, é uma parceria já de longo prazo, já dura há muito tempo, e agora eles permitiram fazermos isto, ou seja, quem colocar o código promocional no registro da conta Workaholic irá receber depois para o e-mail um código que permite ter acesso ao plano 1 durante o mês gratuitamente. Ou seja, o plano 1 é pago, mas quem fizer o registro e colocar aqui o código Workaholic irá receber por e-mail um código especial para conseguir ter um mês gratuito do meu Patreon, está bem? Relativamente ao plano 1. Assim sendo, agora que já sabes esta novidade, eu vou passar ao último vídeo. E no último vídeo, vocês fizeram aqui uma questão, neste caso foi o José, mas teve aqui vários likes, que é: obrigado Gustavo pela partilha, podes fazer um vídeo a explicar como se processa a declaração, fiscalidade de ativos que foram adquiridos em dólares, como são declarados no IRS. Isto é uma questão pertinente, visto que até estou a falar da minha conta em dólares, mas aqui é muito simples, ou seja, o que é necessário fazer aqui é muito simples, é ir ao meu canal, vir cá em baixo e depois procurar aqui a secção do IRS e declarar rendimentos. Depois há aqui um vídeo que é relativamente a declaração e venda de ações, está bem? Isto aqui foi feito em 2023, mas ainda se aplica. É claro que é aconselhável contactares um contabilista certificado, mas eu fiz este vídeo para te auxiliar. E depois, o que é que tu fazes? Ou seja, segues este vídeo, mas como no IRS apenas te permite colocar em euros, então vais ter que utilizar o conversor de moeda do Banco de Portugal, ok? Aqui no Banco de Portugal fazes a conversão na respectiva data, ok? Selecionas aqui e depois colocas a data tanto da compra depois como da venda, e assim consegues ter uma noção do preço inicial na compra e no preço final na venda, tá bem? E assim consegues saber em euros e esse valor depois colocas lá. É claro que existem pessoas que colocam aquilo que é mais conveniente para elas relativamente à data na conversão da moeda, mas para ficar tudo muito bem feito, então deves colocar a respectiva data correta que foi feita a compra e a venda, está bem? Pronto, de qualquer modo, agora já sabes que tens que converter, porque no IRS apenas podes colocar em euros. Entretanto, eu estive a ver também as vossas sugestões e comentários, etc. E quero começar por este comentário, que acredito tenha sido uma muito boa sugestão, aqui por parte da Lara. Atenção que eu vi todas as vossas sugestões, mas eu quero destacar esta sugestão em específico. Porquê? Eu acredito que foi uma sugestão que foi realmente boa para o meu perfil de investidor e objetivos, apesar de vocês também terem feito outros comentários e sugestões que realmente foram boas, mas dentro daquilo que procuro para os meus objetivos não foram tão boas quanto esta, mas ainda há uma melhor que esta para o meu perfil, que é o top 1, que eu já vou partilhar contigo, está bem? Entretanto, saliento mais uma vez que para quem quiser ter acesso então ao meu Patreon, para ter não só acesso antecipado, como também séries exclusivas e até ficheiros, ok? Basta criar uma conta e colocar o código promocional Workaholic. Mas pronto, vamos passar então ao top 2, que é aqui a Centene, que está dentro do setor da saúde, teve aqui uma grande queda e podes ver que está muito próxima aqui do nível de suporte, volta dos 54,69, está bem? Se tu reparares aqui no Super RSI, assim que o mercado abrir, se entretanto tiver aqui uma pequena queda, muito provavelmente o Super RSI vai dizer que está demasiado vendido, ou seja, vai dizer que é talvez uma possível oportunidade para compra. Relativamente ao FM System, tem aqui uma indicação mista, por isso não consigo tirar ilações com base neste indicador, mas eu quero ver o que o Simple Moving Average, com inputs de curto prazo, nos diz. Por isso, diz que neste momento, ou seja, cruzou recentemente para queda e por isso ainda pode cair facilmente até este nível de suporte. E talvez se romper, ainda pode continuar com esta queda. E se entretanto continuar a cair, então o próximo nível de suporte que eu vejo com base nos mínimos relativos mais salientes
são estes, por volta dos 44, ok? Assim sendo, do valor atual até o próximo nível de suporte, ok? A seguir aos 54.69, então estamos a falar de uma queda aproximada de cerca de 22, 21%, o que é até bastante elevada. Entretanto, se eu vir desde os valores atuais até os máximos absolutos, então estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 73, 74%, o que é bastante elevado, está bem? Agora, isto é com base na análise técnica, entretanto, o seu relato vai sair dia 6 de maio e podemos ver, com base no Seeking Alpha, que maioritariamente o relato dos ganhos tem sido positivo, tanto em termos de earnings per share como rendimentos year over year, ok? Tem sido positivo, há aqui umas exceções, mas a probabilidade de ser positivo no próximo com base no histórico é elevada, tá bem? Mas isto é se considerarmos o histórico, mas é claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, ok? Temos de ter sempre isso em mente. Depois, eles não distribuem dividendos, ou seja, todo o resultado líquido vai para resultados transitados, onde reinvestem no próprio negócio, etc. E já vamos ver de seguida que realmente é uma empresa que está em crescimento e por isso faz todo o sentido a não distribuírem dividendos e até podem utilizar também algum deste resultado para também fazer recompra de ações. Ok? Depois, entretanto, também pode ver que em termos de avaliação está bastante abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo porque pode estar barata devido a toda a queda que teve, tanto em termos de Price to Earnings Ratio, Enterprise Value to Sales, EBIT, Price to Sales e Price to Book. Aqui só um aspecto negativo relativamente ao Price to Cash Flow, mas é apenas do TTM, que é o 12 Trailing Months, ok? Por isso eu não estou muito preocupado em termos de avaliação, aqui o Seeking Alpha dá uma boa classificação. Agora, sobre o crescimento, apesar do Seeking Alpha dar uma ótima classificação, tal como podes ver aqui, se formos ver ponto a ponto, então conseguimos entender que não está assim tão bom, porque o crescimento dos rendimentos, EBITDA e EBIT, está de encontro à média do setor ou até pior. Mas, por outro lado, se formos ver o crescimento do Return on Equity, tá bem? Especialmente year over year, está melhor que a medida do setor. Agora, maioritariamente não está assim tão bom como eles classificam no overall. Depois, relativamente ao quão lucrativa é a empresa, podemos ver que em termos de margem de resultado bruto está muito abaixo da medida do setor, mas em termos de margem de EBIT, EBITDA e especialmente margem de resultado líquido, está acima da medida do setor. Okay. Agora, as melhores partes é realmente o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, que estão bastante acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Pronto, assim sendo, vou ver outras fontes. Aqui no Guru Fox, de uma classificação de 85 em 100, por isso para a saúde financeira dão de 7 em 10, do quão lucrativa é a mesma de 8 em 10, momento 2 em 10, valor justo de 8 em 10, e porquê é que dão uma classificação tão alta? Porque acreditam que está subvalorizado por 34,07%. Relativamente ao crescimento, dão de 9 em 10, por isso acreditam que pronto, também é uma empresa que tende para crescer, ou pelo menos superar a indústria. Se vimos aqui outra fonte com base no Finbox, utilizando os múltiplos com base no Price to Earnings Ratio, diz que existe uma possível valorização de 39,1%, sendo estas as empresas comparáveis. Agora, utilizando o Simple Wall Street, aqui não existe nenhum aspecto negativo que eles tenham apontado, pelo contrário, existem vários aspectos positivos, mas eles também são muito otimistas relativamente à avaliação. Dizem que está subvalorizado por 74,7%, que é um exagero, mas também é bom conhecermos os cenários mais otimistas. Depois, sobre a saúde financeira da empresa, neste momento tem ativos correntes superiores aos passivos correntes, apesar de não ser por muito, mas tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Relativamente ao debt to equity, conseguimos ver que está nos 69,9%, está bem? Por isso já houve aqui uma altura no final de 2019 que entretanto tiveram um rácio superior a 100, ou seja, estava nos 107,3%, que era muito elevado, mas recuperaram isto, ou seja, aumentaram bastante os capitais próprios e agora está até bastante acima do seu endividamento. Agora também quero mostrar as transações por parte dos insiders e aqui conseguimos entender que no final de 2024 houve bastantes compras por parte dos insiders, mas podemos ver mais informações aqui no Open Insider. E no Open Insider mostra que realmente houve várias compras, está bem? Por parte do CEO, por parte do CFO, está bem? Por isso, se o Chief Financial Officer está a comprar ações, pode talvez indicar algo positivo. Relativamente às vendas que houveram, foi através de exercício de opções, por isso não estou muito alarmado, ou seja, não foi uma venda direta por parte do diretor, etc. E como podes ver, também temos aqui vários diretores a comprarem, por isso isto, na minha opinião, é um aspecto positivo. Agora, no Stock Rover, dizem que existe apenas uma margem de segurança de 5%, sendo o Value Score de 80%, Growth Score de 83%, Quality Score de 67% e Sentimento de 37%, sendo que, com base na classificação de analistas, está um buy. Depois, aqui no Sigma, dão um score até bastante elevado, de 93, não tem aqui pontos negativos a apontar. Eles têm, com base nesta fonte, projeções otimistas para o crescimento dos rendimentos e também do earnings per share e também do resultado líquido e ROA, por isso eles apontam aqui como tende a continuar a crescer e a ter resultados talvez positivos. Depois, aqui no Stock Analysis, com base na classificação de 14 analistas, é um buy, também, tal como tínhamos visto no Stock Rover.
e aqui no Market Beat também dizem que é uma compra moderada, com base na classificação de 15 analistas, sendo que temos 9 buys, 5 holds e 1 sell. Temos também aqui o Market Watch, que maioritariamente dizem que neste momento é mais um buy do que um hold, está bem, mas há 3 meses atrás era mais um hold do que um buy. Ok, por isso atualmente está mais favorável, sendo que há um mês atrás ainda estava mais favorável, mas talvez devido a toda a queda que teve pode ter influenciado, mas pronto. Aqui no investing.com, ou seja no plano Pro, temos que o fair value com base neste plano pago diz que existe uma possível valorização de 46,8%. Se entretanto virmos com base na classificação de analistas, então é de 41,7%. Está bem? Pelo menos aqui com base neste plano. Por isso sim, sem dúvida que eu quero adquirir esta ação. No entanto, eu quero salientar que é uma ação mais arriscada, ok? Por isso eu vou adquirir uma menor quantidade desta ação, porque é o meu top 2, e vou adquirir uma maior quantidade no meu top 1. Ou seja, se eu normalmente adquirir cerca de $300 por mês, esta ação vou adquirir cerca de 100 e o meu top 1 vou adquirir cerca de 200. Está bem? Por isso acho que para o meu perfil é a melhor distribuição relativamente a estas ações. Ou seja, vou aqui à XTB e vou ao canto superior esquerdo procurar pela ação que é CNC, o ticker. Ok, está aqui Centene. E agora tenho que só verificar que é uma ação real. Por isso deixa-me só apagar aqui o gráfico porque já não tenho espaço suficiente. Então Centene, arrastar e está aqui. Agora deixa-me só verificar que é uma ação real, por isso no canto superior esquerdo conseguimos ver aqui que existe em ação real e CFD, mas eu coloquei aqui a ação real, está bem? Entretanto eu também posso ver isto aqui neste I, que diz mais informações, e realmente vejo que é uma ação e não CFD. No entanto o mercado está fechado porque só abre às 2h30 e agora é 1 da tarde, por isso enquanto espero eu vou já apresentar o top 1. E o top 1 é aqui AMD, ou seja, AMD que já foi vista várias vezes, aliás eu posso mostrar isso daqui 2 em 2 horas, consigo partilhar contigo, que já foi vista no passado quando estava, deixa-me lá ver quando, foi em 2018, repara, por isso quando a mesma estava a valer cerca de 16, por isso apenas $16, entretanto já subiu isto tudo, ok, por isso já cresceu bastante desde então, que eu fiz um estudo relativamente a um padrão que estava a ver que se poderia repetir e realmente repetiu-se, e depois começou a consolidar, e depois outra altura para comprar, etc, outra altura para comprar, pronto, tudo onde tu vês corações foi alturas que eu vi que poderia ser uma boa altura para comprar. Entretanto teve toda esta subida, em 2024 chegou a máximos absolutos, ou seja, cerca de $225, e agora está mais ou menos nos 111. Eu acredito nesta empresa para longo prazo, e por isso eu vou partilhar o meu estudo e explicar-te o porquê de querer adquiri-la. Ok, então neste momento está nos 112, ou seja, se alguma vez chegar aos seus máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 100%. Entretanto eu também tracei um nível de suporte no passado de volta dos 87,62, porque se a mesma continuar a cair pode chegar a estes valores, e depois aqui deverei voltar a fazer um estudo e ponderar se reforça ou não, mas neste momento eu tenciono reforçar nestes valores, ou seja, de volta dos 111, 112. De qualquer modo, não temos aqui um sinal do Super RSI, o FMC se mostra pode continuar a cair. O que é que o Simple Moving Average nos diz? Diz que está muito próximo de cruzar para subida, ou seja, é um sinal positivo, se entretanto isto subir mais um pouco. Eu acredito que depois do mercado abrir vai-se cruzar, porque aqui no pré-market já está a ter um ganho percentual quase de 1%, por isso acredito que com base neste indicador vai dar um sinal positivo de compra, mas no Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, podemos ver que ainda está longe de cruzar, ou seja, para médio prazo ainda não temos aqui quaisquer indicações com base neste indicador que tenderá para subir. Mas pronto, eu vou aguardar e ver em termos de análise técnica no futuro se vale a pena ou não reforçar, mas neste momento também quero ver com base na análise fundamental e entender quando é que é o relato dos ganhos, que em princípio será 6 de maio e ainda não está confirmado. Maioritariamente o relato dos ganhos tem sido positivo, se formos aqui a earnings e ver o histórico, ok? Por isso, tanto em termos de earnings per share como rendimentos year over year, há aqui algumas exceções, mas maioritariamente tem sido superior ao esperado, o que é um aspecto positivo. Não distribui dividendos, ou seja, todo o resultado líquido vai para resultados transitados, onde eles podem alocar e fazer investimentos e tentar impulsionar mais o seu negócio, ou mesmo investir em projetos com um vale superior a 0, tá bem? E acredito que para a AMD, sendo esta uma growth stock, a meu ver, acredito que seja melhor do que está a distribuir dividendos. Agora, relativamente à avaliação com base no Seeking Alpha, temos aqui um misto, ou seja, se formos ver os rácios com base no Enterprise Value to Sales e EBITDA, maioritariamente é negativo, ou seja, está acima da média do setor e pode indicar que pode talvez estar sobrevalorizada, ou então simplesmente o mercado está disposto a pagar mais por esta ação comparativamente ao seu setor. Agora, pelo menos em termos de price to earnings ratio, non-gap forward e tanto enterprise value to EBIT forward,
até estão abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Mas pronto, é o que eu disse, há aqui um misto. Por isso eu vou já passar ao crescimento, que é o aspecto mais forte desta empresa, que em termos de crescimento dos rendimentos, EBITDA, EBIT e também Return on Equity, está muito acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Por isso estamos a falar de uma growth stock, que é uma empresa que eu realmente pretendo manter para longo prazo. Depois, o quão lucrativo é esta empresa. E realmente é uma empresa lucrativa quando olhamos para as margens comparativamente à mediana do setor. Porque em termos de margem de resultado bruto, pronto, vai mais ou menos de encontro, mas margem de EBIT, EBITDA e especialmente margem de resultado líquido estão até bastante acima. Aliás, de EBITDA há uma diferença maior percentualmente. Depois, Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset, maioritariamente estão acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo, mas também há aqui uma grande diferença. Aliás, se vimos o Return on Equity, até está abaixo da mediana do setor. Pronto, no Growth Focus temos aqui uma classificação de 93 em 100, que até é uma classificação bastante elevada, sendo que para a saúde financeira dá uma classificação de 9 em 10, para o quão lucrativo é a mesma de 8 em 10, momento de 5 em 10, para o valor justo dão de 10 em 10, o que talvez seja um exagero, deixa-me lá ver. Pronto, está subvalorizada por 13,25%, e aqui eu acredito que dão 10 em 10 por estas duas razões. Porquê? Porque ao ser uma growth stock e estar subvalorizada, então ela se insere numa GARP, que é uma Growth at a Reasonable Price, que é realmente esse o objetivo quando procuramos, pelo menos no longo prazo, obter uma grande valorização, porque se realmente estiver abaixo do seu valor justo atualmente e tiver muito potencial de crescimento, então pode estar aqui um diamante que, pronto, depende muito do desenvolvimento, dos resultados serem superiores ao esperado, mas, por exemplo, a Nvidia, não é? A Nvidia, que esteve antes do stock split, não é? Aos 100 e tal, depois chegou aos 1000 e tal, depois, entretanto, houve o stock split de 1 para 10. O que é que aconteceu? Aconteceu que muita gente não conseguia ver o potencial da mesma e, entretanto, assim que os resultados começaram a sair, que foram muito, mas muito superiores ao esperado, depois mostrou aquele crescimento que, apesar de, segundo os seus fundamentos, o valor justo não fazia sentido naquele momento, se ela continuasse a manter aqueles resultados, aquele crescimento que estava a manter, então justificava fazer 10 vezes mais o preço que ela estava. E foi realmente o que aconteceu. Ou seja, numa margem de pouco tempo, ela realmente multiplicou o seu preço e quem adquiriu na altura, depois ficou a ganhar bastante com a mesma. Aliás, é a minha melhor posição, percentualmente e também em termos de valores absolutos, por essa mesma razão. Agora, aqui no Finbox diz que a mesma, com base no discounted cash flow agora no Growth nos últimos 5 anos, que existe uma possível desvalorização de 12,4%. Se virmos com base nos múltiplos, utilizando o Enterprise Value to EBIT, uma possível desvalorização de quase 20%, e estas são as empresas comparáveis. Se virmos com base no Price to Earnings Ratio, também utilizando os múltiples, então apenas uma possível valorização de 1,7%, ou seja, praticamente no break-even. No Simple Wall Street não dão aspectos negativos, não apontam muitos positivos, mas aspectos negativos não apontam. Agora, relativamente ao seu valor justo, diz que está subvalorizado por 47,9%, mas já sabemos que no Simple Wall Street é mais otimista. Depois, aqui utilizando o crescimento futuro, diz que, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, é tanto superior à indústria como à do mercado, mas as projeções anuais do crescimento dos rendimentos está, pronto, muito acima do mercado, mas está abaixo da indústria, a indústria dos semicondutores. Depois, relativamente à saúde financeira da empresa, tem ativos correntes muito superiores aos passivos correntes e ativos não correntes muito, mas muito superiores aos passivos não correntes. Relativamente ao debt to equity, é o que se vê. Ou seja, eles neste momento estão com um debt to equity muito bom, de 3% apenas, ou seja, capitais próprios muito elevados comparativamente ao seu endividamento. Depois, relativamente a vendas e compras por parte dos insiders, conseguimos ver que recentemente houve compras por parte dos insiders, mas podemos ver isto aqui no Open Insider, ok, que mostra que em 2025 houve aqui uma compra por parte do Chief Commercial Officer, portanto eu vejo isto como um aspecto positivo, e as vendas que houveram em 2024, pelo menos até junho, foi tudo praticamente exercícios de opções. Por isso, é claro que foram vendas, mas eu vou maioritariamente contar com esta última compra, porque talvez saiba algo que nós não saibamos e por isso vou ver isto como um aspecto positivo. Agora, no Stock Rover, mostra que existe uma margem de segurança de 18%, sendo o Value Score de 52%, Growth Score de 99%, Quality Score de 82% e Sentiment de 33%. Depois, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um strong buy, mas está muito próximo de um strong buy. Aliás, aqui no Sigma também só apontam aspectos positivos, sendo o score de 85 e as projeções também estão muito otimistas. Aliás, demasiado até, ok? Por isso, aqui até exageram, isto é realista, mas de qualquer modo, pronto, é com base nos seus cálculos. Depois aqui no Alpha Spread, dizem que no cenário base está subvalorizado por 36%, no melhor cenário dizem que está subvalorizado por 54% e no pior cenário, que temos que ter em consideração,
dizem que está subvalorizado por 15%, ou seja, até no pior cenário dizem que existe aqui uma possível valorização. Depois, no Stock Analysis, dizem que é mais uma compra do que uma compra forte, com base na classificação de 27 analistas, mas também não está muito longe de um strong buy. Agora, aqui no MarketBeat dizem que é uma compra moderada, com base na classificação de 32 analistas, sendo que 21 dizem buy, 10 hold e 1 sell. Podemos ver também que o possível upside, com base no MarketBeat, é de 42,05%. E aqui no MarketWatch, maioritariamente temos só compras, ok? Com base na classificação de analistas, com base nos seus ratings. Sim, maioritariamente é só compras. Estou só a ver a alteração que houve comparativamente aos últimos meses e podemos ver que realmente há aqui este aspecto negativo que, entretanto, ou seja, nos últimos 3 meses, houve muitas mais compras, ou seja, mais analistas a darem uma classificação de compra do que agora. Atualmente houve um crescimento de holds, ou seja, mais 6 analistas a classificarem como hold e menos 7 analistas a classificarem como buy. Okay? Por isso talvez toda esta queda que a AMD teve influenciar aqui estes resultados, mas para mim é indiferente, porque até agora estou a ver vários aspectos positivos que me levam a querer comprar esta empresa. Aqui, com base no plano Pro do Investing.com, dizem que existe uma possível valorização de 11,1% e com base na classificação de analistas de 25,3%. Por isso, eu não preciso ver muito mais. Isto já é garantidamente uma ação que eu quero comprar porque é indicada para o meu perfil de investidor e objetivos para longo prazo, ok? Por isso, a única coisa que me resta fazer neste momento é vir aqui à minha plataforma, ou seja, aqui à plataforma da XTB para comprar, mas tenho que aguardar que o mercado abra, que ainda falta cerca de 1 hora. Por isso é só uma questão de esperar e até já. Muito bem, o mercado já está aberto e vou fazer a minha aquisição, que neste caso é a Centeno. Quer dizer, a Centeno no top 2 e no top 1 vai ser então a AMD. Agora, eu não tenho dinheiro suficiente, ou seja, nos fundos livres estão apenas $86 e eu vou ter que fazer um depósito. Agora, a forma mais eficiente era utilizar a Revolut, ou seja, converter na Revolut e depois enviar aqui para a XTB, ou então, para evitar custos de transferência, talvez aqui o melhor seria então converter na Revolut, depois com o cartão associar no PayPal e depois no PayPal fazer o depósito. Por isso é uma opção. De qualquer modo, eu vou utilizar o PayPal e com o PayPal basta vir aqui a depósito, levantamento e depois está a depositar dinheiro. Aqui vou selecionar a opção PayPal, para ser praticamente instantâneo. Depois vou selecionar aqui o montante, que neste caso vão ser cerca de $300. Se calhar deixo aqui uma pequena margem, por isso 350, depósito, e agora é só aceitar. Muito bem, já tratei de fazer o depósito, que foi praticamente instantâneo. Clico OK, já está aqui o montante. Eu vou aqui rapidamente, então, está aqui os fundos livres, 436. Ok, então, retirei, nova ordem, e agora vou comprar, tem que ser ações inteiras, porque eu quero ser o legítimo dono. Então, duas, que é aproximadamente $111. Vou clicar aqui em comprar e está feito, confirmar. Por isso, duas destas e da AMD, que neste momento a AMD está a quanto? Está a 100 e pouco, não é? $111, 112. Vou comprar também duas. Então, AMD, atenção que aqui estão várias AMDs. Por isso, eu não quero, deixa lá ver, está aqui da bolsa europeia, que não é esta que eu quero da bolsa original, que neste caso é americana. Clico aqui, é a ação que eu quero. Espera lá que isto é um bug aqui, canto superior esquerdo. Então, AMD, está aqui, clico novamente e agora apareceu. Pronto, arrasto. Pronto, tenho que fechar aqui um gráfico, por isso vou fechar este. Agora arrasto a AMD. Agora vejo aqui no i para ver, confirmar só que é a ação mesmo. Exato, está aqui a ação.us, ou seja, AMD.us. E agora clico com o rato direito, nova ordem. E entretanto ela já subiu um bocadinho, por isso já dá de volta dos $114. Mas pronto, é ok. Duas ações. E dá cerca de $227,76. É ok. Quero duas inteiras, por isso comprar e confirmar. Ok, está feito. Ordem executada, ou seja, elas já estão aqui. A Centeno a começar com um prejuízo inicial próximo, praticamente no break-even. Só que a AMD eu já tinha adquirido no passado, pois é, por isso estava aqui com um prejuízo de cerca de 15, 18, não, aliás, a AMD estava aqui com um prejuízo de 13, 14%. Não é muito elevado, mas pronto, estava aqui com este prejuízo, ou seja, já tinha adquirido no passado uma ação e agora adquiri duas. Portanto, é tudo para o top deste mês. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.